Fala jovens, como que vocês estão? Tudo beleza? Bom galera, faz tempo que eu não faço um vídeo desse, né? Andando com o carro assim, conversando com vocês. Aconteceram muitas coisas ultimamente. Eu soltei o vídeo aí falando dos conectores que estavam com problema, né? Mas não era só isso. Tinham mais coisas, né? Agora vocês podem ver, o carro tá andando bem pra caramba aqui. É outro carro já. Tô bem feliz. Eu tenho duas pessoas para agradecer aqui antes de começar a falar do carro, que é o Márcio da M-Race, fundamental na detecção dos problemas que eu tive com o carro, e o Pedro Sassi aí da PS Motorsport, né? Queria agradecer bastante os dois aí, que sem eles esse carro ainda estaria ruim. Cara, o que aconteceu? Tinha esse monte de conector, né? Zoado. E aí, depois de resolver esses conectores, ainda tinham algumas coisas para fazer. Como por exemplo, a mangueira do radiador estava praticamente furada. Tinha uma outra mangueira que eu não vou lembrar qual que é agora, mas também estava quase furada. Já coloquei as duas originais também. O que mais? A polia do comando do escapamento estava péssima. E assim, cara, se quebra uma polia dessa, o motor vai pro saco. E aí já viu, né? Aí já era, aí é um caminhão de dinheiro pra arrumar. Felizmente a gente conseguiu trocar antes, né? E é isso, cara. Bom, a gente trocou tudo isso, o carro ficou redondo, assim, redondo dentro do possível, né? Mas ainda não tava desenvolvendo tudo que ele tinha que desenvolver. E aí que a gente não sabia o que era, cara. O Sassi tava suspeitando que era o sensor de fase do motor, né? Só que a gente tinha que testar. Então o que aconteceu? Levei lá o carro, a gente tirou o que tava no meu carro, porque assim, o plugzinho dele não tava 100%, então ele se mexia um pouquinho. Isso podia comprometer o uso dele, né? E aí a gente foi lá na oficina dele, colocou o que tava no carro dele, que a gente sabia que funcionava. E aí o carro melhorou. Só que aí no dia que eu fui buscar o carro, eu já fui com o Márcio lá, só pra ter certeza, pra gente olhar tudo direitinho e confirmar que era isso mesmo, porque a luz da injeção tava acesa por conta de eu ter deletado o TGV e tudo mais. Aí a gente foi lá e na hora que eu fui sair com o Márcio, o Márcio plugou o computador aqui. Pra quem não sabe, o Márcio mexe com mapa, né? Então vamos pensar que o carro tem um cérebro. O Márcio é o cara que fala pra esse cérebro como ele tem que comandar as partes, entendeu? Quanto de combustível tem que ir pro motor em tal rotação, esse tipo de coisa. Tô explicando bem por cima, tá? E aí a gente fez isso. E eu vou esperar passar o túnel pra terminar de falar com vocês, que vai ficar escuro pra caceta aqui dentro. Bom, aí o Márcio plugou o computador no carro e a gente saiu pra dar uma volta. Nesse momento que a gente saiu pra dar uma volta, o carro tava muito manco. Não tava conseguindo subir a subidinha que tem depois da oficina. E aí, cara, a gente voltou pra oficina, eles deram uma olhada num monte de coisa lá, desplugaram um outro plug que eu também não vou saber dizer qual que é, infelizmente. E tava com muito torque também o parafuso, e era isso que tava causando, acho que o mau contato e tudo mais. E aí, beleza, deram esse check-up, fizeram isso de novo, o carro voltou a funcionar normal. Aí a gente saiu pra dar uma volta e nesse momento o Márcio apagou no mapa a luz da injeção pra zerar, digamos assim, a injeção, né? Pra ela trabalhar como se não tivesse erro nenhum. Vamos lá, Márcio, o que a gente vai fazer no carro aqui agora? Na verdade, como foram removidos alguns sistemas do motor, né, como a TGV, o canister, a gente vai apagar os erros da ECU, desabilitar esses sistemas, para poder efetivamente testar o carro sem problema nenhum, né? Entendi. Normalmente a TGV ela influencia bastante na performance do carro quando você remove e não desabilita o sistema na ECU. Entendi. A gente vai desabilitar e começar os testes com a ECU zerada. Ah, da hora. Bom, é isso, galera. A gente tava aqui testando o carro e ele ficou quadrado mais uma vez. Não daquela forma, de outra forma. Vamos descobrir o que tem esse inferno desse carro. E aí ele apagou o TGV lá, então já beleza, já matou o que tava acendendo. E a gente saiu pra dar uma volta. Na verdade, antes dele colocar o conector dele, ele só tirou o meu, olhou e apertou com o torque certo, porque ele tava com mais torque do que deveria. E aí a gente saiu pra dar uma volta com o meu conector ainda. O carro tava andando normal e tal. E aí é isso que eu falei, o Márcio apagou o mapa lá, zerou o mapa. Então a injeção tava virgem, vamos dizer assim. E aí a gente saiu, a primeira puxada que eu passei de 4.000 giros acendeu a luz da injeção. Aí voltamos pra oficina.
E aí era um momento fatídico, cara, porque aí eu ia ter que saber se ia precisar abrir o motor ou não, se era problema mecânico interno ou não. Porque o que acontece? O motor tá fazendo muito barulho, né? Mais do que ele deveria. Mas isso não impede ele de funcionar. E aí existiam duas opções. Ou o conector realmente estava quebrado e com a vibração no motor ele identificava a detonação, ou knock, como eles chamam, né? E aí, beleza, trocou o sensor, zerou. Ou realmente o motor tava dando essa detonação aí, o knock, que aí não tem como arrumar a não ser abrindo o motor, né? E, porra, o motor que foi feito aí há, sei lá, 5.000 quilômetros, pouquíssimo tempo, né? Seria só mais uma bomba aí na minha mão, que essa ia ter que esperar o carro, ia ficar parado e tudo mais. Mas felizmente a gente trocou o conector, foi dar uma volta, a luz da injeção não acendeu. Então era o conector. Arrumando o conector, cara, eu tô aqui no meu carro com o conector que tava no carro do Sassi, né? Porque eu ainda não tive tempo de levar lá e pôr um novo. Ele gentilmente me cedeu aí o que tava no carro dele pra eu andar enquanto isso, porque eu tô precisando do carro no dia a dia, né? E o carro tá liso, galera. Tô andando com ele normal. Agora o que falta mesmo é acerto, né? Acerto na injeção, no caso, o mapa. E aí eu não tô podendo acelerar o carro ainda, mas tô podendo rodar com ele normalmente. Bem mais redondinho, tá bem mais gostoso de andar. Tô bem mais feliz, né? Fiquei bem apreensivo de ter que abrir o motor. Felizmente não vai ser dessa vez que eu me ferrei nesse sentido, né? Já me ferrei em tantos outros, mas nesse não vai ser dessa vez. E é isso, cara, tô andando com o carro, tá gostoso de andar, só não tô acelerando ainda. Eu acho que de corretiva vão ser mais esse e a segunda sonda lambda, que tá amassada, também vou precisar trocar. Depois disso, cara, acabam as manutenções corretivas e aí a gente começa os upgrades, né? Próxima vez que eu for lá pra oficina, o carro já vai voltar bem diferente. Como todas as vezes, né? Primeira vez que ele foi, a hora que saiu já voltou outro carro. E isso vai se repetir mais algumas vezes. Tá bom, galera? Só pra dar um par pra vocês aí de como que tá o carro. Já tô bem mais feliz, né? E é isso, agora a gente vai devagar, que essa bug vai ficar sensacional. Um abraço, obrigado por todo mundo aí que tem mandado boas energias aí. E é isso, obrigado, abraço.